Fiz um pacto por causa de uma dívida e o diabo me cobrou juros altos. A casa de taipa no sítio Umburana, ali nas beiradas de Caruaru, tinha um costume antigo. Quando a noite caía, a lamparina acendia e as sombras apareciam na parede como família de verdade. Sombra de pai, sombra de mãe, sombra de menino correndo, sombra de cachorro farejando. Era como se o lume confirmasse: tá todo mundo aqui. Naquela noite, a lamparina acendeu igual sempre, mas a parede não devolveu todo mundo. E quando falta uma sombra numa casa, o corpo sente antes do olho entender. Antes da história apertar de vez, fica o convite rápido. Se inscreve no Uma Vez Me Contaram e deixa o like, porque tem causa que é melhor ouvir de dia. Mas esse aqui, quem ouve de noite, não dorme direito. O homem se chamava Severino Cazuza, o Nino, feirante conhecido na feira de Caruaru. Tinha riso fácil, piada pronta e aquela teimosia típica de quem sempre deu um jeitinho. A mulher dele, Dona Luzia, era o contrário. Fé firme, olhar atento, dessas que veem o perigo no jeito do vento bater no portão. E tinha também o bem mais precioso da casa, a filha, uma menina de 8 anos chamada Cacau. Maria do Carmo no papel, mas Cacau na boca do povo. Miúda, esperta, língua afiada, daquelas que perguntam coisa demais e riem do próprio susto. Na semana em que tudo começou, Nino não estava rindo de nada. A dívida com seu mundico do armazém tinha crescido feito mato em inverno, rápido e agarrado. Mundico não era só cobrador, era humilhador. Cobrar ele, cobrava. Mas o que ele gostava mesmo era de ver o homem se diminuindo. Na véspera, no meio da feira, Mundico encostou na banca de Nino e falou baixinho com aquela voz de meu filho que dava nojo. Amanhã tu paga tudo. Se não pagar, eu não vou pegar só teu ponto não, eu vou pegar teu sossego, e sem sossego, homem vira bicho. Nino riu sem graça, do tipo que parece tosse. Mundico, eu pago. Só me dê mais 2 dias. Mundico nem discutiu, só deixou uma frase como quem deixa veneno na água. Homem que pede 2 dias é porque já perdeu a noite. Nino voltou para casa com o peito pesado e o pensamento correndo. Cacau veio correndo abraçar ele, contando novidade da escola, e Nino abraçou de volta, mas com a cabeça longe. Luzia percebeu e não gostou. Tu tá com a cara amassada, Nino. Que foi? Nada, mulher, é só cansaço. Cansaço não faz o olho tremer. Ele tentou escapar com humor. Quem treme é tua paciência comigo. Luzia não sorriu, só ficou olhando como quem mede buraco de estrada. Mais tarde, quando Cacau dormiu, Nino saiu para a área e ficou sentado no batente olhando o escuro. A vergonha era tanta que dava vontade de cavar um buraco e deitar dentro. E foi ali, sozinho, que ele pensou com força, com raiva e com desespero. Eu fazia qualquer coisa para sair dessa dívida. Não falou, só pensou. Mas tem pensamento que, quando é pesado, vira chamado. Naquela mesma noite, perto das 11, a casa recebeu visita sem ouvir passo. Nem palma, nem cachorro latindo. O cachorro, Bico, que latia até para a sacola voando, ficou calado e encolhido embaixo da mesa, como se reconhecesse o cheiro de algo que não era de gente. E foi Luzia quem notou primeiro o detalhe impossível. A lamparina, mesmo com chama firme, não fazia sombra no canto da sala. Era como se ali a luz tivesse medo de tocar. Uma voz educada, lisa, apareceu no batente da porta, como se a pessoa sempre tivesse estado ali. Boa noite, família. Nino levantou num pulo. Luzia apertou o terço. No batente estava um homem alto, magro, bem vestido demais para o sítio. Chapéu preto, camisa clara, paletó alinhado. O sapato estava limpo, sem barro, como se a estrada tivesse se recusado a sujar. Ele sorriu com calma de gerente de banco. Me chamam de Doutor Avelino.
Vim porque o senhor pediu. Nino sentiu um frio no fundo da barriga. Eu não pedi nada, não. Avelino inclinou a cabeça, gentil, perigoso. Pediu sim, quando pensou qualquer coisa. Eu sou especialista em qualquer coisa. O cheiro que vinha com ele era doce e queimado. Flor amassada com fumaça. Luzia tapou o nariz. O senhor vai embora. Aqui não entra coisa ruim. Avelino sorriu, educado demais. Eu não preciso entrar, minha senhora. Eu já fui convidado no pensamento. Nino tentou bancar o engraçado para disfarçar o tremor. Doutor, o senhor vem de consórcio ou vem de milagre? Avelino riu baixinho. Vendo tempo. E tempo, seu Severino. É exatamente o que Mundico não lhe deu. A palavra Mundico, na boca daquele homem, fez Luzia gelar de vez. Como é que o senhor sabe desse nome? Avelino abriu as mãos, como quem explica o óbvio. Credor sabe de outro credor. A gente se reconhece. Ele tirou do bolso um envelope branco e colocou em cima da mesa. O papel parecia novo demais. A cor branca parecia brilhar no escuro. Aqui tem o que o senhor precisa para pagar Mundico amanhã cedo, sem humilhação, sem ajoelhar, sem vender o que não deve. Nino olhou para o envelope como o homem olha a água em tempo de seca. Luzia segurou o braço dele com força. Nino, não toca nisso. Avelino continuou, calmo. Não é de graça, claro. O senhor devolve em 7 dias. Só isso. E os juros? Luzia perguntou, sem medo de encarar. Avelino sorriu com um canto da boca. Juros. São o preço da pressa. Nino tentou rir. Se for juros de banco, eu prefiro apanhar de Mundico. Avelino respondeu com um humor gelado. Apanhar você apanha uma vez. Juros. O senhor apanha todo dia, só que por dentro. Ele abriu um papel menor, como recibo, e mostrou a frase que fez Luzia sentir vontade de gritar. Juros diários, uma sombra a menos na casa. Luzia franziu a testa. Que conversa é essa? Avelino explicou como quem fala de coisa burocrática. Todo dia, uma sombra a menos, sombra de coisa viva, sombra de gente amada, sombra é presença, e presença tem valor. Nino engoliu seco. O senhor está falando de quê? Avelino olhou para o corredor onde Cacau dormia, e o sorriso dele não mudou. Só ficou mais lento. Estou falando do que o senhor tem, do que o senhor ama, do que o senhor não vive sem. Luzia deu um passo à frente, furiosa. Nem pense em olhar para minha filha. Avelino levantou as mãos como quem pede calma. Eu não penso, eu cobro, e cobro só se o senhor assinar. O silêncio ficou grosso, Bico gemeu. Nino sentiu uma raiva subir, mas a vergonha era maior. Mundico vinha cedo, e ele não tinha saída. Avelino deixou o recibo na mesa e colocou uma caneta ao lado. Só que a caneta tinha um brilho escuro estranho, como se fosse metal frio. À meia-noite, na encruzilhada do poste quebrado, no caminho da serra. Se o senhor quiser pagar Mundico, assina. Se não quiser... Ele deu de ombros, como quem lamenta. Na vida continua, do jeito que Mundico decidir. E se virou para ir. Luzia gritou, em nome de Jesus, saia! Avelino parou e respondeu sem virar o rosto. Jesus é excelente, quando a pessoa não assina com o medo. E sumiu na noite sem barulho de passo. Nino e Luzia ficaram parados olhando o vazio como quem olha um buraco. Nino, Luzia sussurrou, tu tá sentindo que a casa tá menor? E estava. O ar parecia mais curto, como se alguém tivesse trazido um pedaço de outro lugar para dentro. Nino tentou fingir valentia. É impressão, mulher. Impressão não deixa cheiro de queimado no canto. Nino ficou quieto, e então veio a parte que fez a decisão acontecer. De longe da estrada, veio o ronco do carro de Mundico passando devagar, como aviso. Ele não parou, só passou, só para dizer, eu tô lembrando. Meia-noite chegou com um peso que parecia relógio de igreja. Nino levantou, como homem indo para um lugar que não quer ir. Luzia tentou segurar.
Não vai, Nino. Nino soltou um sorriso triste, tentando humor. Se eu não for, Mundico me mata acordado. Se eu for, ao menos eu morro com pontualidade. Luzia chorou em silêncio e colocou o terço na mão dele. Leva isso, e não fala teu nome, e não olha para trás, e volta. Nino saiu. A estrada até a encruzilhada parecia longa demais. O poste quebrado estava lá, torto, como o dedo apontando para o chão. E Avelino estava lá também, limpo e calmo, segurando um caderno preto. Não era caderno, era carnê, daqueles de loja, só que sem marca. A capa parecia beber a luz. Pontual, seu Severino. Avelino elogiou. Credor gosta disso. Nino tentou manter a voz firme. Eu quero pagar Mundico e pronto. Avelino abriu o carnê e apontou uma linha. Assina aqui. E põe o sinal. Sinal como? Avelino estendeu o dedo. Uma gota, só para firmar. Nino hesitou. A vergonha empurrou. O medo empurrou. A lembrança da filha dormindo empurrou ao contrário. E aí, Avelino disse a frase que matou o resto de dúvida. Se o senhor não assinar, amanhã cedo Mundico vem. E ele não cobra só dinheiro, ele cobra exemplo. E homem que vira exemplo, apanha na frente da família. Nino fechou os olhos. Assinou. Avelino encostou a ponta da caneta no dedo de Nino e o sangue saiu fácil, como se a pele já esperasse. A gota caiu no papel. O carnê fez um barulho de página virando sozinho. Flap! E a encruzilhada. Pareceu respirar. Avelino fechou o carnê e guardou. Pronto, amanhã o dinheiro aparece. O senhor paga Mundico. E sorriu. E os juros começam hoje. Hoje. Nino travou. Mas hoje eu ainda nem peguei dinheiro nenhum. Avelino respondeu com uma calma que deu vontade de vomitar. Assinou, começou. Juros não esperam o cliente se organizar. Nino voltou para casa com a sensação de que tinha sujado a própria alma. E o dinheiro apareceu mesmo, um envelope no batente ao amanhecer, sem pegada, sem mão, sem poeira. Dinheiro certo, cheiro de nada. Nino pagou Mundico cedo, na feira. Mundico contou nota por nota e sorriu, satisfeito. Tá vendo? Quando quer, paga. Nino quase respondeu. Não foi eu que paguei, mas engoliu. À noite, de volta ao sítio, Luzia acendeu a lamparina e chamou Cacau para jantar. Cacau veio rindo, falando besteira, fazendo graça com o cachorro. Bico, tu é feio que dói. Parece até que tu levou susto. Nino forçou um sorriso e tentou brincar. Respeita o cachorro, menina. Ele ainda vai virar secretário de casa, tomando conta dos adultos. Cacau riu alto. A lamparina iluminou a parede. As sombras apareceram. Sombra de Nino, sombra de Luzia, sombra do cachorro. E a de Cacau demorou. Nino franziu a testa. Cacau estava ali, em pé, mexendo a colher no prato. Mas a parede não desenhou a sombra dela. Luzia viu também. A colher caiu da mão dela com um tec. Nino, ela sussurrou sem ar. Cadê a sombra da menina? Cacau, sem entender, olhou para a parede e fez careta, tentando achar engraçado. Oxente, mãe, minha sombra deve estar com preguiça. Nino se aproximou, com o coração batendo errado. Passou a mão na frente da luz, fez teste. A sombra dele apareceu normal. A de Luzia também. A de Cacau, nada. E aí, em cima da mesa, sem ninguém tocar, o carnê preto apareceu, como se sempre tivesse estado ali e só agora quisesse ser visto. Aberto numa página limpa, com letra bonita. Juros, dia 1, uma sombra a menos na casa. Cobrança efetuada, Luzia gritou. Cacau deu um passo para trás, assustada, e pela primeira vez na vida ficou sem piada. E no canto da sala, onde a luz não alcançava direito, alguém assobiou baixinho, curto, satisfeito, como quem carimba recibo. Nino sentiu o corpo travar, porque ele entendeu na hora. O juro não tinha levado um conforto, tinha levado uma parte da filha. E o que começa levando sombra, aprende rápido a levar o resto. Depois que o carnê apareceu na mesa e a lamparina deixou a parede sem Cacau, ninguém naquela casa conseguiu engolir comida.
O feijão ficou parado no prato, o arroz esfriou e o silêncio do lugar virou um bicho sentado no canto, só olhando. Dona Luzia foi a primeira a reagir como mãe. Puxou a filha pelo braço, virou a menina para o lado da luz, para o lado escuro, botou a mão no rosto dela, conferiu se estava quente, se respirava, se o olho piscava normal. Fala comigo. Cacau, tu tá sentindo alguma coisa? A voz de Luzia saiu quebrada. A menina tentou fazer graça, mas a graça veio torta, mais nervosa do que esperta. Eu tô sentindo fome, mãe, e tô sentindo que vocês estão me olhando como se eu fosse um pão queimado. Nino queria rir, queria muito rir, mas o riso dele não saiu, porque a parede continuava sem devolver a sombra dela. Aquilo não era susto de criança, não era coisa de luz. Era cobrança. E quando uma coisa maligna cobra, ela não pede desculpa. Do canto escuro, o assobio veio de novo, curto, satisfeito, e sumiu. Como quem diz, recebido. Nino pegou o carnê tremendo e virou a página com raiva, como se papel pudesse apanhar no lugar do dono. O papel virou sozinho, mais rápido do que a mão dele. Parou numa linha que parecia escrita por quem gosta de burocracia. Observação: sombra é vínculo. Sem sombra, o vínculo enfraquece. Nino sentiu o estômago afundar. Luzia. Ele chamou como quem chama alguém para ver um bicho morto no terreiro. Luzia leu e ficou branca. Abraçou Cacau tão forte que a menina reclamou. Mainha, assim eu fico sem ar. Luzia soltou só um pouco, mas não largou. Tu não sai do meu lado nem para mijar, ouviu? Cacau, agora com medo mesmo, assentiu devagar. E olhou para Nino. Pai, o senhor fez o quê? A pergunta veio simples, mas acertou como pedrada. Nino não respondeu. Porque se respondesse, ia ter que dizer a verdade. Que ele tinha assinado uma coisa por pressa e vergonha e que agora a filha estava pagando em pedaços. Ele só fez uma careta de quem tenta ser firme. Depois o pai conversa com tu. Só que naquela casa, depois, já não existia. Existia o dia seguinte vindo com fome. 1. O primeiro sinal. O espelho não reconheceu Cacau. Naquela madrugada, Luzia botou Cacau no meio da cama entre ela e Nino, como se o corpo deles fosse muro. Rezou até a boca secar. Nino ficou acordado, olhando para o escuro, esperando a presença entrar. Não entrou. E isso foi um engano cruel, porque o mal, quando quer doer, gosta de parecer que foi embora. Quando amanheceu, Cacau acordou com vontade de usar o banheiro. Luzia foi junto, ainda segurando a menina pelo pulso, como quem segura passarinho arisco. No banheiro simples, havia um espelho pequeno, velho, meio manchado, daqueles que distorcem a cara. Cacau olhou para o espelho e fez uma careta. Mainha, eu tô feia. Luzia respondeu no automático. Feia nada, tu é bonita que só. E aí ela viu. No espelho, o reflexo de Luzia estava lá. O de Nino, que aparecia pela porta, também. Mas o de Cacau aparecia falhado, como se o vidro tivesse esquecido dela em alguns pontos. O rosto vinha incompleto por um segundo, o cabelo atrasava, o contorno piscava. Cacau virou o rosto rápido, assustada. Eu tô sumindo? Luzia fechou a mão no terço com força. Tu não tá sumindo, não. Tu tá aqui. Tu tá comigo. Ela falou, mas era mais para ela mesma do que para a menina. Nino entrou e viu a cena. O sangue dele ferveu de pavor e raiva. Ele arrancou o espelho da parede e jogou no chão. O espelho quebrou. E mesmo quebrado, em cada caco refletia Luzia e Nino. Nenhum caco refletia Cacau inteira. Nino ficou com o peito doendo. Isso é juros. Ele murmurou, como se finalmente aceitasse que estava preso. Cacau começou a chorar. E aí veio o toque de humor. Não para aliviar o terror, mas para doer mais por contraste. A menina, chorando, ainda tentou brincar com a própria desgraça do jeito dela. Pai, se eu sumir mesmo, eu não vou mais precisar ir para a escola, né? Luzia quase gritou.
Cala a boca, menina, nem brinca com isso. Mas Nino viu. Era o instinto da menina tentando sobreviver, fazer piada para não desmanchar. Só que o mal não acha graça, ele aproveita. 2. O segundo sinal. Os outros começaram a esquecer. Ainda de manhã, Luzia decidiu. Precisava de ajuda. Não dava para esconder aquilo. Ela pegou Cacau pela mão e foi até a casa de Dona Quitéria da Ladainha, benzedeira antiga do bairro, mulher que benzia com palavra que parecia martelo. Nino foi junto, calado, com cara de homem que já sabe que vai apanhar do destino. Dona Quitéria olhou Cacau e franziu a testa, como quem tenta enxergar além do olho. Essa menina tá com o contorno fraco, ela disse sem rodeio. Tá como vela no fim, ainda acesa, mas já tremendo. Cacau se encolheu. Eu tô doente, dona? Quitéria abriu a boca para responder e travou. Olhou para a menina, piscou e perguntou. Quem é essa? Luzia gelou. Minha filha, Quitéria. Cacau. Quitéria ficou confusa, como se a palavra escorregasse. Cacau, ela repetiu, mas parecia não agarrar o nome. Engraçado, eu tô olhando e parece que minha cabeça não segura. Nino sentiu o estômago cair. Era o que o Carnê dizia. Sem sombra, o vínculo enfraquece. E vínculo é o que faz os outros reconhecerem você. Quitéria, tentando recuperar, benzeu Cacau com arruda, rezou rápido e no meio da reza engasgou, como se alguém tivesse apertado a garganta dela. Ela tossiu e falou baixo. Tem contrato nisso? Nino levantou a cabeça na hora. Contrato? Quitéria apontou o dedo para Nino sem pena. Tu assinou, e assinou com pressa. Tá com cheiro de papel quente em tu. Luzia apertou o braço do marido. Nino, tu fez o quê? Nino tentou negar com a boca, mas o corpo já tinha confessado. Foi para pagar Mundico. Ele soltou, derrotado. Quitéria fez o sinal da cruz, mas não era cruz de fé, era cruz de susto. Isso aí não é empréstimo, não. Isso é compra parcelada de gente. Cacau, chorando, perguntou baixinho. Eu tô sendo comprada, é? Luzia perdeu o ar. Quitéria respondeu com uma frieza que parecia antiga. Não, menina, tu tá sendo usada de juros. Tu é garantia, porque o mal sempre pega o que mais dói, para o homem aprender a obedecer. Nino sentiu vontade de vomitar. Quitéria então falou o que ninguém queria ouvir. Se ele já levou a sombra, ele vai levar o resto do vínculo. Primeiro os outros esquecem teu nome, depois esquecem tua cara, depois esquecem que tu existe. Luzia abraçou a filha e começou a chorar alto. Nino ficou parado, tremendo, com a raiva crescendo como febre. E tem jeito? Ele perguntou. Quitéria respirou fundo. Tem, mas é caro, porque coisa assinada se desassina com dor. E quem fez o contrato é doutor, né? Esses gostam de cláusula e de humilhação. Nino engoliu. Como é que eu paro isso? Quitéria se aproximou e falou baixo como segredo. Tu vai ter que chamar ele de volta e renegociar. Só que dessa vez tu não negocia com dinheiro. Tu negocia com verdade. E o mal odeia verdade, porque verdade é coisa que não dá para falsificar. Nino ficou sem entender. Quitéria explicou, com um olhar duro. Tu vai ter que dizer para tua mulher na frente dele tudo o que tu fez, sem esconder, sem jeitinho, porque o jeitinho foi o que chamou ele. Luzia encarou Nino como se fosse bater. Tu vai me dizer agora, Severino. Nino abriu a boca, mas o som falhou. O silêncio cobrado ainda deixava a voz dele fraca. Mesmo assim, ele falou baixo, como homem sem defesa. Eu fui na encruzilhada. Assinei. E ele disse que os juros eram uma sombra a menos na casa. Cacau ouviu e ficou imóvel. Então, eu sou a parcela. Ela sussurrou com uma tristeza que não era de criança. Luzia olhou para Nino com raiva e amor misturado. E isso é o que mais dói. Tu fez pacto com minha filha dentro de casa, Severino. Nino começou a chorar. Choro de homem que não queria chorar.
Eu queria era livrar a gente de Mundico. Quitéria interrompeu seca. Livrou foi Mundico. E vendeu o que não tinha direito. Luzia levantou tremendo. Eu vou atrás desse doutor, eu mesma. Quitéria segurou o braço dela. Não vai. Ele quer mãe desesperada. Mãe desesperada assim no mundo. Quem vai é ele, Nino, porque o contrato tá no teu nome. E contrato chama o titular. 3. A cobrança sobe. Dia 2. Presença. Na volta para casa, a estrada parecia mais escura mesmo de dia. Cacau andava quieta, segurando a mão da mãe com força. No terreiro, o cachorro Bico rosnou, e pela primeira vez o rosnado saiu com som. Um som fraco, como se o mundo estivesse tentando recuperar a voz. Nino entrou e viu o carnê em cima da mesa, aberto. A página não estava mais no dia 1, estava no dia 2. Dia 2, presença. Item cobrado, um pedaço de casa. Luzia leu e sentiu o sangue sumir do rosto. Um pedaço de casa. Nino olhou em volta, tudo parecia igual, até que ele percebeu. O canto onde ficava o retrato de casamento estava sem retrato. O prego estava lá, mas o quadro tinha sumido, como se nunca tivesse existido. E no lugar do quadro havia uma mancha escura na parede, como marca de queimado. Luzia ficou desesperada. Cadê nossa foto? Cacau, baixinho, falou uma coisa que gelou os dois. Mainha... Eu não lembro como era o rosto do pai nessa foto. Nino olhou para a filha e sentiu uma dor que não cabia. E então, do lado de fora, no terreiro, alguém bateu palma. 2 palmas educadas. A voz veio mansa, lisa. Boa tarde, família. Vim só atualizar o carnê. Luzia puxou Cacau para trás, instinto de leoa. Nino foi até a porta tremendo e abriu. Doutor Avelino estava lá, impecável, chapéu na mão. Sorriso de quem chega para cobrar condomínio. Seu Severino, ele disse. Parabéns, o senhor pagou o Mundico direitinho. Agora falta me pagar o resto. Nino rangeu os dentes. Tu tá levando minha filha. Avelino sorriu sem pressa. Eu não levo, eu desconto. E olhou para dentro, para o corredor, como quem olha mercadoria. Sua menina é muito valiosa. O senhor ama mesmo. Isso é bom. Amor rende juros altos. Luzia gritou. Desgraçado! Avelino nem piscou. Minha senhora, não xingue. Xingar é gastar energia, e energia também pode entrar na fatura. Nino sentiu o ódio subir. O que tu quer? Avelino respondeu como se fosse simples. No fim do 3º dia, eu quero a quitação. Ou o contrato vira definitivo. Nino engoliu. Quitação como? Avelino abriu um sorriso maior. O preço da alma, seu Severino, não é um valor único. É o momento em que o senhor escolhe salvar sua filha, ou salvar a si mesmo. E então ele deu um passo para o lado, como quem dá espaço para o terror entrar com calma. Hoje, no dia 2, a presença vai morar um pouquinho aqui. Só um pouquinho, para vocês se acostumarem. A lamparina piscou, mesmo sendo tarde. O ar ficou frio, e Cacau atrás sussurrou com a voz tremendo. Pai, tem alguém sentado na minha cama. Nino virou o rosto para o corredor e viu uma coisa que fez o corpo dele travar. No fim do corredor, na porta do quarto de Cacau, havia uma sombra pequena, mas não era a sombra dela. Era uma sombra que parecia estar sentada, balançando as pernas, e a sombra, sem corpo, assobiou baixinho. Avelino colocou o chapéu de volta. Até mais tarde, família, disse, educado. E não se preocupem, amanhã eu cobro o que realmente dói. Ele saiu. A porta ficou aberta por um segundo. Nino fechou com força. Luzia chorava, Cacau tremia, e o corredor parecia mais comprido, como se a casa tivesse ganhado espaço para caber o mal. E o carnê, em cima da mesa, virou sozinho a página final do capítulo. Aviso, dia 3, quitação, item, a alma do titular, ou a existência da criança. Nino leu e sentiu as pernas falharem, porque ali estava a fatura que nenhum pai quer ver escrita.
Aquela casa, no sítio Umburana, parecia ter aprendido a respirar diferente. Não era mais respiração de gente, era respiração de coisa escondida, de presença satisfeita, como quem já escolheu o que vai levar. Nino ficou um tempão parado na porta, olhando para o corredor onde a sombra sentada balançava as pernas, miúda, sem corpo, assobiando baixinho. E o pior não era ver. O pior era sentir que a sombra parecia à vontade dentro da casa, como se tivesse pago aluguel. Dona Luzia puxou Cacau para trás dela, como mãe que vira escudo. Tu não olha para aquele corredor, minha filha. Não olha, disse, tentando manter a voz firme, mas o choro tremendo por dentro. Cacau, agarrada na cintura da mãe, ainda tentou aquele humor de criança corajosa para não desabar. Mainha, se tiver alguém na minha cama, diga para sair que eu já tô com pouco espaço até para meus sonhos. Só que nem a piada conseguiu segurar o medo, porque quando Cacau falou, o corredor respondeu com um assobio curto, como se a coisa tivesse rido sem boca. Nino virou para o carnê em cima da mesa. Ele estava aberto no aviso do dia seguinte, mas já parecia zombar no presente. Dia 3, quitação. Item, a alma do titular, ou a existência da criança. Ele leu e sentiu que ia cair. Luzia leu e ficou com a boca seca, sem nem conseguir xingar. O cachorro-bico rosnou baixo e por um segundo o rosnado teve som. Foi o único som valente da casa. Nino respirou fundo e tomou uma decisão que doía mais que qualquer facada. Saiu e foi até a casa de Dona Quitéria de novo, no escuro mesmo, com Luzia e Cacau coladas nele. Quitéria abriu a porta como se já esperasse. Quando viu o rosto deles, não perguntou nada, só falou: ele já cobrou a sombra, agora vai cobrar a pessoa inteira. Luzia começou a chorar sem vergonha. Minha filha tá sumindo. Quitéria olhou para Cacau e sentiu o rosto endurecer. A benzedeira enxergava coisa que o povo fingia não ver. Tá sumindo para os outros primeiro, Quitéria disse. Depois some para o mundo. Por fim, some de vocês. Cacau apertou a mão da mãe. Eu não quero sumir, não. Quitéria se abaixou na altura da menina e falou com uma doçura rara. Então tu vai fazer o que tua mãe mandar. E tu não vai responder assobio nenhum, ouviu? A menina assentiu, chorando baixinho. Nino encarou Quitéria como homem sem chão. Como é que eu quito isso? Quitéria respirou fundo, como quem escolhe faca para cortar, e falou: ele te deu duas escolhas, porque ele quer as duas coisas. Mal não oferece saída, oferece armadilha. Fez uma pausa e apontou para Nino. Mas contrato tem brecha, sempre tem. Só que brecha boa exige coragem de verdade. Tu vai ter que pagar com o que tu mais protege, teu orgulho e tua verdade. Luzia fechou a cara sem entender. Quitéria continuou. Tu vai chamar Avelino na encruzilhada e vai dizer na frente dele o que tu é de verdade. Um homem que assinou por medo e vai oferecer tua alma. Não como troca bonita, não. Como confissão. Porque o mal odeia confissão. Confissão estraga o prazer. Nino engoliu seco. E isso salva minha filha? Quitéria olhou para ele como quem dá sentença. Pode salvar o corpo dela, mas tu não volta inteiro. O silêncio que veio depois pareceu uma pá de terra em cima de caixão. Luzia apertou o terço e falou com raiva. Eu não aceito! Quitéria levantou o queixo. Aceitar tu já aceitou quando casou e botou o menino no mundo. Mãe aceita dor para salvar filho, isso é antigo. E então soltou o conselho final, do interior mesmo. E mais, teu primeiro credor, Mundico, também tá preso nisso. Quem prende gente vira isca pro que prende mais. Nino sentiu uma faísca na cabeça. Mundico. Quitéria assentiu. Ele vai aparecer, porque credor sempre volta. E o inferno gosta de gente acostumada a cobrar. 1. A encruzilhada do dia 3. Na volta para casa, o mundo parecia mais escuro do que o normal. E a cada passo, Nino tinha a sensação de que o chão sabia o caminho sozinho. Não para o lar, mas para o destino.
Quando chegaram, o carnê estava em cima da mesa, e a sombra sentada no corredor já não estava no chão. Estava na parede do quarto de Cacau, balançando as pernas como criança esperando. Luzia não aguentou. Pegou Cacau no colo, pesada, grande para a idade, mas mãe inventa força, e trancou as duas no quarto, com o terço na mão e a Bíblia aberta. Nino ficou na sala, sozinho com a lamparina e o carnê. E aí o humor do interior apareceu sem ele querer, porque quando o medo sobe demais, a boca tenta escapar. Pois pronto, agora eu virei fiado do capeta, e ainda sem direito a parcelar no carnê de loja da esquina. A casa respondeu com um estalo, como se tivesse rido dele também. Quando deu 11h50, bateram palma no terreiro. 2 palmas. Educação de quem vem para cobrar. A voz veio lisa, calma. Boa noite, cliente. Hoje é o dia bonito. Nino abriu a porta e viu o doutor Avelino no terreiro. Chapéu preto, paletó limpo, sapato que não pegava poeira. O cheiro doce e queimado veio junto. Avelino sorriu, como se fosse visita de noivado. Cadê a menina? Ele perguntou, sem esforço. Nino sentiu vontade de pular em cima, mas a perna não obedecia. Tu não vai ver minha filha. Avelino levantou as mãos inocente. Eu não preciso ver. Eu tenho o vínculo. E apontou para o carnê na mesa, que virou uma página sozinho. A casa me mostra. Nino respirou fundo e falou, com a voz mais firme que conseguiu. Eu quero renegociar. Eu pago com o que é meu, não com minha filha. Avelino sorriu satisfeito. Eu sabia que o senhor ia amadurecer. Desespero deixa o homem adulto. Fez uma pausa e aproximou o rosto. Então me diga, o que é seu? Nino respondeu sem piscar. Minha alma. Avelino ficou quieto por um segundo, e esse segundo foi a coisa mais assustadora, o silêncio do mal decidindo. Bonito, Avelino disse por fim, mas isso não é moeda pequena, não. Alma é quitação total. E o sorriso dele afinou. E quitação total dói. O relógio da parede bateu um tique mais alto. 11h58. E foi nesse instante que o mundo ficou pior. Porque outro carro entrou no terreiro, levantando poeira. O carro velho de seu Mundico. Mundico desceu com a cara pálida de quem não dormiu. Quando viu Avelino, travou. Era a primeira vez que um medo maior que ele estava de pé na frente. Que palhaçada é essa, Nino? Mundico tentou gritar, mas a voz saiu fraca. Avelino virou para o Mundico com uma gentileza de ofender. Seu Mundico, que alegria! O primeiro credor do cliente. O senhor veio por instinto ou por chamado? Mundico engoliu seco. Eu vim cobrar o que é meu. Avelino riu baixinho. O senhor cobra bem, eu admiro. E então, com o veneno mais educado do mundo, mas hoje quem cobra sou eu, e o senhor tá com uma dívida antiga comigo. Mundico tentou bancar valente. Eu não devo nada a ninguém. Avelino apontou para o peito dele. Deve sim, deve medo, deve crueldade, deve o choro dos outros. Isso acumula juros, e juros, meu amigo, não prescrevem. Mundico tremia. Pela primeira vez, ele parecia só um homem, não um monstro. Do quarto, Luzia gritou, segurando o choro. Nino! Cacau chorou junto, baixinho. Avelino virou o rosto para a porta do quarto, como quem sente perfume. A menina tá com você ainda. Ótimo. Assim a assinatura fica mais gostosa. Ele disse sem vergonha. Nino sentiu nojo, mas seguiu o plano de Quitéria, verdade e confissão. Eu assinei por medo. Nino falou alto para Avelino ouvir. Por vergonha. Eu pensei que qualquer coisa era melhor do que ser humilhado na frente da minha filha. Avelino observava como quem prova comida. Continue. Nino continuou, a voz falhando. Eu não sou bom. Eu sou fraco. Mas eu sou pai. E pai fraco vira bicho quando mexem com filho. Ele respirou fundo. Eu te dou minha alma, mas tu devolve a sombra e o vínculo dela. Tu solta minha menina. O relógio bateu. Tum.
Meia-noite. E a casa escureceu, como se alguém tivesse derramado tinta no ar. A presença entrou. Não entrou por porta, entrou pelo canto mais escuro, e a sombra sentada apareceu no corredor de novo, agora maior, como se tivesse crescido de raiva. Avelino abriu o carnê na mesa, e a caneta escura apareceu sozinha ao lado, como se nascesse do papel. "Assine a quitação", ele disse. Nino pegou a caneta. A ponta parecia gelada demais. Avelino falou baixo como segredo. "Eu aceito sua alma, mas eu quero ver o senhor fazer a escolha com a mão. Porque é isso que sela. Dizer é fácil, assinar dói." Mundico se mexeu, desesperado. "Nino, tu não vai fazer isso não. Tu não vai se matar por causa de dívida, homem." Nino olhou para Mundico e soltou amargo. "E tu vai se arrepender de ter me empurrado para isso?" Mundico abriu a boca, mas não teve resposta bonita. Quem vive de humilhar não tem discurso quando a morte encosta. Avelino então ofereceu o veneno final, a proposta que parecia saída, mas era a armadilha. "Ou", ele disse olhando para Nino, "o senhor pode transferir a quitação. Seu primeiro credor está aqui. Se o senhor entregar Mundico, eu solto a menina e deixo o senhor vivo, mais barato." Luzia gritou do quarto, "Não!" Mundico gelou. Nino ficou com a caneta na mão, tremendo. E aí vem a pergunta para o público, no meio do terror, porque isso é o que faz doer mais. Você, no lugar dele, entregaria o homem que te destruiu para salvar sua filha? Nino fechou os olhos e decidiu o preço mais alto. Não ia vender a alma inteira e não ia vender outro ser humano como moeda. Ia pagar de um jeito que só pai entende. Ia se arrancar aos pedaços. Ele abriu o carnê e viu no rodapé da página uma cláusula escrita miúda, como Quitéria tinha dito que existia. A sombra pode ser cedida pelo titular como garantia substituta. Nino olhou para Avelino. "Então pega minha sombra, minha inteira, não a dela." Avelino ficou parado. A expressão dele mudou pela primeira vez. Não foi raiva, foi interesse. "Ah, então o senhor quer viver sem prova de existência", ele sussurrou, quase encantado. "Porque sombra é o carimbo do mundo. Sem sombra, o mundo te esquece com o tempo." Nino engoliu seco, mas firmou. "Pega, mas solta a menina." Avelino sorriu largo. "Negócio bonito." E apontou a caneta. "Assine aqui." Nino assinou. Avelino estendeu o dedo. O sinal. Nino encostou a ponta da caneta no próprio dedo. O sangue saiu fácil demais. A gota caiu no papel. O carnê fez aquele som de página virando sozinho. Flap! E a lamparina da sala acendeu com chama azul. Do quarto, um grito de Luzia. "Cacau!" Nino correu e abriu a porta do quarto. Cacau estava sentada na cama, tremendo, mas viva, e pela primeira vez desde o dia anterior, quando a lamparina da sala iluminou a parede do quarto. A sombra dela apareceu, inteira. Cacau chorou e riu ao mesmo tempo, aliviada. "Mainha, eu voltei. Eu voltei." Luzia abraçou a filha como se quisesse costurar ela no mundo. Nino sentiu as pernas fraquejarem de alívio, até olhar para a própria mão na parede. Não havia sombra. Ele mexeu o braço. Nada. Ele se aproximou da luz. Nada. Era como se o mundo tivesse apagado o carimbo dele. Atrás dele, Avelino falou com doçura maldosa. "Parabéns, cliente. Quitação realizada." "A criança fica. Sua sombra vem comigo." E completou como quem diz, "Volte sempre. Com o tempo o mundo vai te esquecer. Primeiro os conhecidos, depois os parentes, por fim, até você." Mundico, pálido, deu um passo para trás, olhando Nino como se visse um morto em pé. Avelino pôs o chapéu e deu meia volta. "E o senhor, seu Mundico?" ele falou sem olhar. "Fique tranquilo, sua fatura ainda não venceu, mas ela existe." E saiu. Saiu pelo terreiro como se andasse em chão seco, mas sem fazer barulho de passo. Quando o cheiro de flor queimada sumiu, o mundo pareceu voltar a ter som. Grilo cantou. Vento bateu na telha. Bico latiu.
dessa vez com som alto, como se tivesse recuperado o direito de avisar. 2. O preço verdadeiro. Nos dias seguintes, Cacau voltou ao normal. A sombra dela estava lá. O reflexo voltou inteiro. As pessoas voltaram a reconhecer o nome dela. Mas Nino começou a perceber o que Avelino quis dizer. Na feira, gente que sempre cumprimentava passou por ele como se fosse estranho. Um vizinho perguntou o nome dele 2 vezes na mesma conversa. Um primo distante jurou que ele parecia com um conhecido, mas não lembrava quem. E o detalhe mais cruel, numa tarde, Cacau, distraída, olhou para o pai e perguntou: "Mainha, esse moço é amigo do senhor?" Luzia travou. Nino sentiu o coração cair. Cacau olhava para ele com carinho, mas sem o vínculo completo. Como quem gosta, mas não sabe exatamente de onde. Luzia chorou escondido naquela noite, abraçada nele. "Tu pagou caro demais, Severino." Nino tentou brincar com um sorriso cansado. "Pelo menos agora eu tô sem sombra. Já economiza energia na conta de luz." Luzia deu um tapa fraco no ombro dele, meio rindo, meio chorando, e isso doeu mais do que qualquer grito, porque foi ali que ficou claro. O humor ainda existia, mas era um resto, um fio. E às vezes, de madrugada, quando a casa estava quieta, vinha um assobio lá longe do rumo da encruzilhada, curto, educado, como cobrança lembrando que o contrato não acaba, só muda de forma. Nino nunca respondia, porque ele aprendeu a moral do jeito mais caro. O diabo não leva só a alma de uma vez, ele cobra em parcelas do que a gente mais ama, até o amor virar dor. E no fim, fica o mistério que o povo do interior repete em voz baixa. Nino salvou a filha, mas foi ficando apagado do mundo. E até hoje tem gente que jura que viu um homem sem sombra andando cedo pela rua da feira, com a cabeça baixa, como quem procura algo que já não lembra. E agora, a pergunta final. Para você que ouviu esse caos até o fim, você já sentiu que um aperreio grande demais escutou o teu pensamento? Já viu coisa que parecia cobrança de outro mundo? Conta aqui nos comentários, porque tem história que a gente desacredita, só até a noite ficar silenciosa demais.